gostava, a outra metade nunca tinha ouvido nem falar. É mesmo? É. Garit. Ah, apareceu. Mas peraí, a gente já está ao vivo? Já estamos ao vivo. Tá. Que demais. Sim. Já cheguei chegando. Então, Débora, fala pra gente o que é punk. Então, punk, Dani. Punk são plantas alimentícias não convencionais. É uma nomenclatura que está em voga desde 2008 pelo KNUP e pela Irani Artesh. Na verdade, assim, eles já são grandes estudiosos, tá? Eles já trabalhavam com essas plantas alimentícias não convencionais. Algumas pessoas chamam matos de comer, matos que vão para o prato. Só que o nome era muito extenso, né? Então, toda vez que você ia falar, nossa, uma planta alimentícia não convencional. Aí, a Irani Artesh, que seguiu carreira junto com o KNUP, teve a ideia de criar essa nomenclatura, que é punk. Tanto é que as pessoas falam punks, mas a gente não pode falar punks, é punk. Então, a gente vai falar as punks, não, é as punk, né? E pegou, e eu achei, a gente acha um nome, né? Eles acharam também, mas com certeza a gente também acha. Punk remete a uma coisa punk, né? Punk diferente. E é exatamente isso. São plantas que a gente não tem o hábito de comer. São comestíveis, mas a gente não tem o hábito. Existem algumas punk, por exemplo, a Taioba e Ora Pronobis, por exemplo, que são as punk do momento, as mais conhecidas, que as pessoas têm um hábito mais corriqueiro de comer, que é muito tradicional em Minas Gerais, por exemplo. Então, a gente pode dizer que a punk é um pouco regional também. Então, Ora Pronobis e Taioba aqui em São Paulo ainda é estranho, mas lá no estado de Minas é muito comum as pessoas usarem isso na alimentação. E aí a gente entra no universo totalmente novo, totalmente rico. A gente começa a descobrir que aquelas plantas infestantes que a gente tem em plantação, se refogadinha, temperadinha, fica uma delícia para comer. Elas são ricas em nutrientes, em fibras, porque, no geral, as punks são plantas espontâneas. Então, tudo que é espontâneo nasce, cresce com mais nutrientes, porque a gente não estimula aquele crescimento. Então, a planta sofre um pouquinho mais para crescer, para sair da terra, e isso faz ela ficar repleta de produtos bioativos, né? Produtos assim, tem os óleos essenciais, tem os nutrientes que ela tira da terra. Então, como ninguém está ajudando ela precisa se forçar sozinha a se nutrir com mais efetividade. Então, por isso que ela é uma planta mais rica em nutrientes, tá? Que mais que eu posso falar sobre punk? Aí, assim, a gente tem as flores comestíveis, né? Que são consideradas punk, que são plantas alimentícias não convencionais, para quem está chegando agora. As flores também são. Então, tudo aquilo que a gente não tem o hábito de comer é uma punk. Flor é punk. O que mais é punk? Por exemplo, eu estava falando do mamão, né? O mamão, a fruta mamão é conhecida, mas, por exemplo, o palmito do mamão é considerado punk. O que é o palmito do mamão? O mamão, ele tem um caule, um tronco, e dentro daquele tronco ele tem um palmito que, se refogado e cozido, a gente pode comer. Uhum. A flor do mamão também é uma punk, se comida refogada. E assim, quando a gente vai comer punk, a gente só tem que ter um cuidado. Como a gente não tem um olhar crivo para esse tipo de produto ainda, não tem um olhar treinado, a gente também tem que tomar cuidado, porque você não pode sair comendo qualquer porcaria por aí, porque tem muita planta que é tóxica e pode te intoxicar. Então, toda dúvida que você tiver, você tem que acessar uma pessoa que conhece ou acessar um livro, uma informação de confiança e ter certeza daquilo.
porque inclusive existe algumas punk que não podem ser comidas cruas por causa do oxalato de cálcio, tá? Dani, eu sou tagarela. Não, amor, tagarela. Inclusive, eu lembrei aqui daquele. Eu não sei se você chegou a ver aquele filme, o cara do Into the Wild. Olha, eu vou te falar que, olha, eu tô numa onda que eu tô sem ver muito filme, porque, coisa de mãe, sabe? Mãe empreendedora. Então, gata, esse cara foi um, inclusive, que ele saiu correndo de casa, vou viver a vida louca, escalou um monte de montanha e achou que, por bem, pegar um livrinho que ele ia vendo quais eram as plantas para ver o que ele podia comer ou não. E aí, que ele comeu uma tal de uma... Até anotei aqui, que é uma batata envenenada, gente. Que batata foi essa que ele comeu? Batata selvagem. Comeu semente de batata selvagem, mas assim, sem saber muito bem o que era aquilo, ele confundiu uma com a outra. Sim. Que poderia, outra que não poderia. E aí foi o encontro de Jesus, né? Então, isso é muito complicado. Então, por isso que eu falo, pelo amor de Deus, os meus filhos me vêm comendo planta, né? Come flor, come planta, come tudo. Esses dias não, porque a gente está em quarentena, mas antes da quarentena eu estava no shopping, aí o meu filho do meio, a hora que eu vi, ele estava lá na floreirazinha do shopping, pegando para comer. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai comer esse negócio. Eu até brinquei, falei, filho, toda vez que você quiser comer alguma coisa, pergunta para a mamãe se pode comer, pelo amor de Deus. Porque eu ensino ele que tem o trevinho de 4 folhas, aqueles trevinhos que a gente brincava quando era criança, a gente até brincava que era venenoso, mas não é, a gente pode comer. O trevinho de 3 folhas também são punk comestível. Só que, assim, tem que ter um cuidado muito grande, porque mesmo quem tem muito conhecimento sobre o assunto, corre um risco, porque, assim, tem plantas que são muito parecidas, muito parecidas. E nessa questão de ser parecida, uma pode ser tóxica e a outra não. Eu até fiz uma live essa semana no meu IG, falando um pouco dessa questão da identificação das punk. A flor, no geral, uma boa... Como me fugiu a palavra agora? É um bom ponto de identificação, não é essa palavra que eu queria falar, mas tudo bem. É um bom ponto de identificação. Então, se você tem dúvida, por exemplo, de uma espécie, espera aquela espécie florescer e você vê a flor. Através da flor, você consegue ter mais certeza de que espécie é aquela, tá? Sim. Mas isso a gente está falando de punks, assim, de punk que não tem tanto engajamento, vamos dizer assim. As punk mais tradicionais, que nem tem o picão, tem o picão, tem o dente de leão, são punk que as pessoas, a gente tem mais acesso no dia a dia, a gente vê em calçada, a gente vê em jardim, a gente vê em terreno baldio com mais frequência, então são plantas assim mais fáceis de identificar. Na dúvida, procura um livro, dá uma estudada, olha a flor, através da flor você consegue identificar aquilo lá, tá? Existem flores, por exemplo, que aí, vamos falar do universo das flores, tem uma flor aqui que eu trouxe, que é comestível, olha, girassol. Mentira, que dá para comer girassol. Sim! Aí, se a gente for falar das punk flor, né, vamos falar das flores, aí já fica mais fácil, porque elas já são coloridas, já tem as cores, é mais fácil de identificar, mas mesmo assim, tem flor que a gente confunde. Mas, no geral, é mais fácil a identificação por causa da cor, da fisiologia, elas já são mais extravagantes, elas já entregam mais quem elas são. Diferente daqueles matinhos pequenininhos, escondidos lá no meio da plantação, que você tem que ter cuidado. E o girassol a gente pode comer tanto as pétalas, que na verdade são lígulas, né, ó. Lígulas. As pétalas, Dani, na verdade, estão aqui no meio, ó. Aqui a gente tem uma inflorescência, as flores estão todas aqui no meio, ó. Me enganaram a vida inteira, então. Me enganaram a vida inteira, gente. Me enganaram a vida inteira. Nem que é pétala. Então, são lígulas, e quando a gente vai comer as lígulas,
A gente tem que dar uma branqueada, porque ela é um pouquinho amarga. Aí eu vou um pouquinho além. Você sabe o que a gente pode comer? O botão floral do girassol. Quando a flor tá para abrir, ela faz um botãozinho, né? A gente pode pegar aquele botão, refogar e servir como aspargo. Você não sabe que delícia que fica. É muito bom. Tem uns restaurantes mega chiques, né? Tipo gourmetzões, assim, que investem muito nessa busca aí para incrementar os pratos e tal, né? Sim, Que as pessoas fiquem sabendo, você joga para o universo, né? Para a galera que tem um jardim plantar e de repente fazer o babado, né? Não ficar ali então, isso é uma coisa interessante que você falou. Às vezes as pessoas ficam muito presas, de repente elas se atentam que tem flor no jardim que pode comer, que tem muita flor de jardim que é comestível. E às vezes elas ficam assim, nossa, eu descobri que tal flor é comestível, mas, nossa, puta, para mim acessar ela não tem nenhum produtor para me entregar. Eu moro aqui no interior de Pernambuco, como que eu vou achar isso e tal? Mas aí, de repente, ela percebe que ela tem uma trepadeira, ela tem uma buganvília, uma primavera no jardim dela, que é comestível. Então, assim, às vezes a pessoa fica muito presa a essa questão comercial, né? Ah, eu preciso comprar, preciso ter um produtor. E, de repente, você tem o seu quintal, cara. Você tem o seu quintal e as punk, como eu disse, elas são, a maioria das punk, a grande maioria das punk são espontâneas. Então, as amoras são espontâneas no Brasil. Se você, dependendo do terreno baldio que você chega, você encontra pés de amora. Você encontra maracujá, que são plantas espontâneas. Então, assim, você entendendo esse jardim seu, entendendo o seu quintal, você consegue ter acesso a essas flores. E eu sempre falo que as flores são como temperos, porque elas têm sabor, elas têm aroma. A gente tem uma flor, Dani, que tem sabor de shimeji, sabia? qual que é, gente? Essa flor do chinelo. É a flor de shimeji. Preconceito com cogumelo, a flor de repente é melhor. Então, eu vou te falar que essa trepadeira tem, pelo menos eu tô aqui em São Paulo, né? Você tá onde? Eu tô em São Paulo e você tá onde? Eu? Ai, gente, tô um atrasado. Não, tô falando que cidade você tá. Eu tô em Curitiba. Ah, você é de Curitiba, é verdade, Curitiba. Aqui em São Paulo, pelo menos capital, eu começo a reparar na rua, tem muitas tumbérgias. Gente, a tumbérgia é uma trepadeira extremamente tradicional, usada muito para ornamentar muros, ornamentar cercas, ornamentar jardim. A tumbérgia é uma florzinha roxa. E você, por exemplo, se eu quiser fazer uma salada de tumbérgia, para mim é muito fácil. Assim, eu consigo acessar qualquer muro aqui perto de casa e pegar essa tumbérgia. E muita gente tem, se tem uma chácara, um jardim mesmo em casa, tem essa flor. A única questão nesse caso, se você tem um jardim que você descobre que é comestível, você tem que ter certeza se você não está produzindo, se você está cuidando dessas flores de forma orgânica. Porque se você usa produto químico, aí eu já não aconselho você pegar do seu jardim para você comer, tá? Tem uma pergunta que fizeram no Instagram, que é, se eu plantar algo em casa e não colocar nada, vai ser orgânico ou preciso de um tratamento especial? Não, vai ser orgânico. Se você não colocar nenhum produto químico, nenhum produto sintético, é orgânico e você pode comer. A questão, assim, não passar nada, aí a planta não vai nascer. Então, assim, a gente tem que cuidar, a gente tem que colocar um adubo orgânico, colocar um moyashi, a gente pode, se alguém tiver composteira em casa, aquele churumezinho que sai da composteira, você pode colocar para adubar, tá bom? Então, assim, os chefes realmente teve uma fase, quando eu comecei a trabalhar na Fazenda Maria 15 anos atrás, de revolução das flores comestíveis no Brasil. Isso que já era muito tradicional em outros países, por exemplo, no Reino Unido é muito comum o uso de flor comestível desde sempre. Então, essa novidade chegou no Brasil
assim, a Fazenda Maria começou no mercado, era o momento das flores comestíveis. Então, as pessoas usavam essas flores como decoração do prato. Tanto é que eu lancei esse meu canal, que é o Débora com H na Fazenda, que para quem quiser me seguir, que a minha intenção é exatamente essa, sensibilizar as pessoas para elas entenderem que as flores não é só decoração, as flores elas também podem dar cor e dar sabor para os pratos. Existem muitas Gente, eu tô falando aqui uma cara sem som, é isso mesmo? Então, Mia, eu estava até falando para ti que você perguntou aqui. Você perguntou aqui para mim, aliás, para a Débora, como é que fazia para reconhecer se a planta era comestível ou não. Daí ela explicou lá no comecinho. E, gente, será que travou o babado aqui, essa tecnologia? Tá vendo? É mais fácil ser flor, porque daí a gente não precisa acessar a internet, a coisa já é orgânica. Mas com esse corona a gente faz assim, né, meu bem? A gente perdi, depois mando um WhatsApp para ela. Vou mandar. Será que eu faço uma ligação aqui ao vivo? Deixa eu ver aqui. Baby. Acho que ela está tentando entrar e saindo. Deixa eu ver que ela está mandando mensagem aqui. Momentos de emoção. O que houve? Acho que travou bem. Você está me ouvindo? Manda um recadinho aqui do lado para mim. Oi, bem, a gente está aqui. Acho que você travou a tua internet. Tá a tua imagem, mas a gente não consegue ver a movimentação nem a voz. Travamos aqui. Me Vamos dar só uma esperadinha para ver se a Débora consegue se reconectar. Afinal, ela está numa fazenda, né, meu bem? Então, o Wi-Fi lá deve estar babado. Sai e entra de novo. Estou pedindo lá. Pelo Chrome, né? Porque às vezes dá um babado pelo outro. Deus, menina, agora tá só com a imagem da flor travada assim para mim. Gente, eu vou falando aqui, porque olha, eu estava pesquisando antes de trazer a Débora, né? E eu fiquei passada, porque dá pra gente fazer pipoca de Vitória Régia. Eu tô louca pra falar desses babados aí. Só que está dando uma travada. Gata, conseguimos? Oi. Ok. Ai, meu Deus. Deus abençoe. Agora a gente ouviu. Quer dizer, vamos tentar. Você estava falando agora, não, né? Não, eu quis ouvir. Acho que eu estava falando da pipoca de Vitória Régia. Você está me ouvindo, gata? Eu não ouvi pipoca de Vitória Régia, então eu não ouvi. Não, então pronto. Então tá tudo certo. Agora você está entrando com tudo.
Temos um convidado ao vivo, só vamos pedir Bom, agora está tudo certo, agora vamos voltar ao tema. Vamos, eu vi que tinha 15 perguntas no chat, agora eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Então, a Mi estava perguntando como é que ela fazia para reconhecer se uma planta era comestível ou não. Olha, então, as pessoas me perguntam muito isso. Débora, tem um roteirozinho para identificar que eu possa usar para me identificar se a flor é comestível ou não, se a planta é comestível ou não? Não existe uma regra, existe estudo e existe embasamento. Então, assim, é você começar a se familiarizar mesmo com as espécies. É que nem, por exemplo, quando a gente entra no supermercado, a gente bate o olho, a gente já está educado a olhar que o brócolis é comestível, que a couve-flor é comestível, que o alface, que a rúcula, que o agrião. Um dia alguém descobriu que essas verduras eram comestíveis e começaram a cultivar elas, porque elas também foram encontradas no meio do mato, elas também já foram um mato. Inclusive, tem uma espécie de alface que é o alface selvagem, que é um alface mais grosseiro, e a gente encontra alface selvagem, assim como o manjericão, assim como todas as ervas aromáticas, todos já foram punk um dia. É que, assim, o homem, ele resolveu selecionar algumas míseras espécies, algumas espécies para deixar nossa alimentação mais pobre e começar a cultivar essas espécies. Então, ficou popular e a gente já tá craque, né? Porque a gente cresceu se alimentando disso. Então, não tem como a gente não saber. Então, assim, você cresce com aquilo igual uma língua, né? Você cresce falando inglês, você tá craque no inglês, francês, é a mesma coisa. Então, assim, como a gente está se educando sobre essas plantas que a gente não tem o hábito de comer, é informação, é curiosidade, é acessar informação de especialistas, de pessoas que produzem. Existem alguns livros que podem nos ajudar nessa identificação, e é começar a inserir isso. Eu costumo dizer, quem tem criança pequena, comece a inserir isso no cardápio das crianças, porque nós adultos já estamos um pouco viciados, né, nesse olhar limitado. Vamos começar a educar as nossas crianças a esse universo que a gente tem de plantas comestíveis para agregar mais nutrientes no nosso dia a dia e fazer com que elas já cresçam com outro olhar. Então, com certeza, essas crianças vão crescer mais craques no assunto, certo? Eu até costumo dizer que o Homo sapiens, antes da Revolução Agrícola, o que ele comia? Vocês já pararam para fazer esse exercício? Mamute, não sei. Mamute. Não, o Homo sapiens, antes da Revolução Agrícola, ele era nômade, né? Então, ele tinha que ir andando para encontrar o seu alimento. Quem aí já assistiu Largados e Pelados? É um pouco aquilo. Demais, eu amo. É um pouco aquilo. Então, assim, eu tô com fome, o que eu vou comer, cara? Então, vamos procurar uma coisa para comer. Então, assim, primeiro que eles comiam o que estava em época, eles se deparavam com uma mangueira. Cara, tem um monte de manga. É a semana da manga. Nossa, achei um puta caixa de bananeira. É a semana da banana, entendeu? E, puta, não tenho o que comer. Nossa, não tenho o que comer. Vamos comer raiz. Existem raízes comestíveis, por exemplo, a raiz do lírio, a raiz da dália, que é uma flor muito tradicional, que tem uma batatinha, chama batata da dália. Você falou da batata selvagem, tem algumas batatas que são comestíveis. Então, assim, se você for pensar, o Homo sapiens, antes da Revolução Agrícola, ele era muito mais um coletor do que um caçador, tá? E aí a gente já pode até entrar num debate dos veganos e tal. Por que tem todo esse movimento, né? Porque tem essa questão do homem ser carnívoro, mas ninguém para pensar que nós, seres humanos, hoje, nós saímos da cadeia alimentar, porque hoje a gente morre e vai para onde? Para um caixão, a gente não volta para a terra. Então, antes, o que era? A gente também era comida dos animais selvagens. Então, a gente fazia parte dessa cadeia alimentar. Então, teoricamente, não tinha nenhum mal a gente comer sei lá, achava um mamute, achava um boi. Não tinha nenhum mal a gente comer, porque a gente também podia ser comido por alguém, né? Agora, a inversão de valores,
é o que pega um pouco, porque o homem pega o boi e ele produz aquele boi comercialmente para vender, né? Vamos vender. Então, assim, aí você acaba entrando num valor aí um pouco mais pesado e esquece que o homem não precisa comer tanta carne assim. Ele pode perfeitamente viver de proteína vegetal. E eu até costumo dizer que nunca se foi feita um exame de sangue do Homo sapiens. Mas, com certeza, a taxa de nutrientes do sangue dele era muito maior que a nossa. Porque a diversidade de alimentação dele era, com certeza, muito, mas muito maior que a nossa de hoje. Hoje a gente é restrito a arroz, feijão, batata doce, mandioquinha e alface. E a alface, na verdade, é o que menos tem vitamina das verduras, né? E com veneno, né, Débora? Você é muito contra o uso de agrotóxicos na alimentação, né? Então, o veneno, Dani, olha que coisa. O agrotóxico surgiu em... Foi uma fórmula criada em 1880, 1870, e ficou guardadinha aquela fórmula. Aí, na Primeira Guerra Mundial, ele foi usado para matar os insetos, para exterminar os insetos transmissores de doenças, tá? Aí tá, usaram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial também usaram para o mesmo fim. Aí depois que acabou a Segunda... Então, você imagina, até a Segunda Guerra Mundial não tinha esse uso de agrotóxico. Aí veio toda aquela crise econômica, os países precisando se reerguer, né, ressurgir das cinzas, enfim. E aí eles descobriram um comércio novo, agrotóxico. Então, na década de 50, o Brasil passou por um processo de divisão de terra. E assim, para você plantar no Brasil, você só tinha o direito de começar a plantar se você adquirisse um kit agrotóxico. Então, você tinha que ter, você vai plantar, mas você tem que usar isso aqui, você tem que usar essas formulinhas aqui especiais. Aí começou, desde a década de 50, o uso desenfreado de agrotóxico. Então, assim, a gente até fala que esse controle do agrotóxico é muito recente. A gente pode chutar aí de 10 anos para cá, que tem um controle mais rigoroso, e mesmo assim é muito burlado. E nós, produtores de orgânico, hoje no Brasil, a gente pode dizer que tem aí por volta de uns 15 mil produtores de orgânico, mas isso representa 0,43% do território agrícola, é muito pouco. Então, onde eu quero chegar com vocês? A Alemanha, que é o principal produtor de orgânico do mundo, a produção orgânica deles representa 1,43% do território, é muito pouco. Então, assim, nós, produtores de orgânico, a gente costuma dizer que a gente mitiga uma situação. Igual é permitido encontrar coliformes fecais em produtos industrializados, se você for fazer uma análise muito crítica de um produto orgânico, com selo orgânico certificado, você pode encontrar resquícios de algum produto. Por quê? Você imagina aí 50 anos usando desenfreadamente produto químico pelo ar, por bombinhas, esse produto químico caiu no lençol freático, caiu no rio, caiu nos mares, caiu nos açudes, nos animais selvagens, já poluiu o mundo, né? Então, assim, a gente está num momento de reflexão, e eu até falo que eu, como produtora de orgânico, eu produzo com alma. Porque eu não produzo simplesmente para falar, que legal, ela produz orgânico, produto sem agrotóxicos. Não tem agrotóxico, mas isso não é meu principal objetivo. O meu principal objetivo é levar exemplo para as pessoas. Eu costumo falar que eu tenho um cantinho de preservação ambiental, né? Eu preservo fauna, eu preservo flora. Obviamente, eu preservo a saúde de quem está trabalhando, de quem está consumindo. E quem compra orgânico ajuda, de forma, vamos dizer, até política, a aumentar esse pequeno percentual para a gente salvar nosso planeta. Porque essa constância de produto químico no mundo é muito preocupante. Muito preocupante. Inclusive, o nosso PIB, né, Débora, majoritariamente é constituído pelo agronegócio, né?
Sim. Da forma que vem sendo feita, com esses tóxicos. Então, existe uma resistência muito grande para essa mudança. Você acredita que no futuro a gente vai conseguir fazer essa transição, que isso vai ser um passado, a forma que vem sendo conduzido o agronegócio? Ô, Dani, esse é um assunto muito polêmico, e quando a gente começa a falar, a gente pode ficar horas conversando sobre isso. Eu acho que não vai ter jeito. O mundo está pedindo arrego. Tá muito grave o que está acontecendo. O que a gente joga de embalagem plástica, quem começa a reciclar o lixo de casa começa a perceber que você usa muito plástico. Quando você descobre que as plantas que produzem nosso oxigênio, porque o homem ainda não aprendeu em laboratório dividir a molécula de CO2, não aprendeu, é só fotossíntese. Então, assim, se a gente não cuidar do nosso planeta, vai acabar. Então, eu não sei se eu vou estar viva para ver isso, mas eu acredito que ou muda ou não vai ter jeito, ou o último vai apagar a luz, porque... E eu até falo assim, a gente entra no mercado, a gente vê aquele monte de embalagem, e aí as pessoas falam, é só não comprar, mas continuam produzindo. Primeiro que eu acho que tem que mudar as leis precisam começar a ser mudadas, que nem já proibiram o canudinho, mas isso é muito pouco ainda, tem muita coisa que a gente tem que proibir. E assim, quem trabalha com agronegócio pesado, que trabalha com soja, com milho, tudo transgênico, uma coisa de louco, a bancada ruralista do Palácio do Planalto é bem grande, né? Então, assim, a gente luta, é difícil, porque quem está lá não está pensando na saúde do planeta, está pensando no aqui e agora, no din-din que vai entrar no bolso. Então, são pessoas como eu, e quem se despertar um pouquinho com essa conversa que a gente está tendo aqui, vai começar a perceber que existem outras formiguinhas por aí. Uma vez eu vi uma imagem, já a terceira live que eu falo sobre isso, eu quero falar de novo, que assim, a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, né? A gente acha que não vai acabar nunca, mas a longo prazo aquilo lá vira um muro muito grande. Então, acredito que nós, que somos pequenas formigas dentro desse universo, a gente está plantando sementinhas. Não acho que vai ser uma revolução agora, nesse século ainda, não acho que vai acontecer isso, mas eu acho que ou o homem muda, ou não vai ter jeito. É igual, eu acho que isso que está acontecendo agora do coronavírus, né, que prendeu todo mundo dentro de casa, é um pouco isso, é um pouco essa reflexão. Quando a água bate na bunda, como dizia meu pai, não tem o que fazer, você se sacode para mudar. No nosso caso, é esgoto, né? na bunda, né? Mais ou menos isso. Fala, eu estou muito encantada com o lance da agrofloresta. Eu estive na aldeia indígena Guarani e eles faziam um esquema muito parecido com esse, né? De diversificar muito o que é plantado, não é uma monocultura, assim, né? Você tem uma cenoura, são todas laranjas, não tem 1000 tipos de cenoura. Sim. E eu vi que uma planta ajuda a outra a crescer, e aí você fica tão um negócio assim bonito, né? É interessante. Você é muito favorável à agrofloresta, né? O que é agrofloresta? Olha, então, vamos falar um pouquinho de agrofloresta. Adoro esse assunto. Vamos pensar numa floresta, né? Quem assiste Largados e Pelados, é um convite que eu faço para vocês. Vamos todo mundo assistir Largados e Pelados alguma vez na vida, pelo menos um episódio, para vocês entenderem o que eu estou falando. No organismo floresta, não tem ninguém lá que vai adubar aquela terra, que vai molhar. A Mirella tá rindo, eu tô vendo aqui. Não tem ninguém que vai lá adubar aquela terra, molhar aquela terra, não tem sistema de irrigação. Então, o que acontece? A floresta é muito inteligente, a gente tem muito que aprender com ela. O que acontece? A floresta sabe que viver em harmonia e viver em conjunto com as espécies é o que faz ela viver. Então, uma espécie ajuda a outra. Então, a gente fala
quando a gente fala de plantar orgânico, eu acho que o orgânico ainda é um passo abaixo da agrofloresta. Para mim, a agrofloresta é muito mais completa, porque a gente tem essa questão de consorciar as olerícolas. Então, a gente trabalha em harmonia, em sincronia. Então, tem plantas que são amigas, então você produz elas juntas, elas vão ficar muito felizes, e uma ajuda a outra, porque uma faz uma sombrinha para a outra segura um bichinho que não vai na outra, enquanto uma tira um nutriente da terra, a outra tira outra vitamina, uma puxa um micro-organismo, outra puxa outra, então é uma sinergia, entendeu? São gostos diferentes, cada planta tem um gosto diferente, tem um aroma diferente. É claro que tem planta que uma quer ir para cima da outra, isso existe também. Mas você sabendo consorciar isso e colocar adequadamente, você entra numa floresta, quando você entrar numa floresta, você consegue encontrar alimento para você, né? E assim, ninguém foi lá e plantou, ninguém foi lá e cultivou, e como que ela nasce sozinha? Então, assim, o conceito de agrofloresta é muito, muito lindo, embora a gente tenha que ter um pouco de cuidado, porque também tudo que começa a ser muito popular e muito comercial, começa a ser um pouco perigoso. Porque também, quando a gente fala de agrofloresta, a gente planta muita árvore. Existem espécies de árvores que podem ser invasoras também. Invasoras, assim, né? Que elas se alastram muito e, às vezes, a gente pode viver num tipo só de espécie de árvore. Então, assim, é importante também, quando a gente vai fazer uma agrofloresta, a gente tentar pegar quanto mais árvore nativa, melhor, e bastante tipos de árvores, porque a árvore faz parte da agrofloresta. Então, assim, tomar cuidado com as espécies que você escolhe, porque a gente tem que pensar no mundo que a gente vai deixar. Então, o mundo mais diverso, com certeza, é um mundo mais saudável. Então, a monocultura, que é o cultivo de um tipo de planta em larga escala, é ruim para a gente e contribui para uma pobreza não só no nosso prato, mas para a biodiversidade, é isso? O que acontece? Você está falando da agrofloresta, das árvores? Eu estou perguntando se a monocultura, que é aquele plantio de um só elemento, se ele prejudica a biodiversidade. Ah, tá. Não é só, na verdade, não é que prejudica a biodiversidade, na verdade, é uma cultura pobre. Porque imagina assim, vamos pensar vamos fazer uma plantação de alface. Então, um produtor convencional de alface, ele quer que a gente tenha. Vamos falar de morango, vamos falar do morango. O morango, por exemplo, produtor de morango, ele quer que dê morango o ano inteiro, só que o morango é sazonal, né? Então, assim, o conceito de produção orgânica é você respeitar o tempo e espaço de cada planta. É a gente sair daquele conceito que a gente tem que comer morango o ano inteiro, que a gente tem que ter todas as espécies de flor o ano inteiro, que a gente vai ter a laranja Bahia o ano todo, a mexerica poncã, eu vou comer no verão, do jeito que eu quero, aquela grande. A gente tem que sair desse conceito. Quando você entende que você tem que respeitar a natureza, você começa a se alimentar de produtos da estação e começa a descobrir espécies de produtos novas que agregam sabor e nutrientes na sua alimentação. Um produtor convencional, ele vai produzir um tipo de morango e o ano inteiro. Eu até costumo dizer, o que acontece? Vamos pensar na academia. Quando você vai para a academia, quem quer ficar bombado de um dia para o outro, o que ele faz? Ele vai lá, toma uma bomba, né? Toma injeção, porque ele quer ficar forte, másculo. Agora, se você pega uma pessoa que vai lá na academia, respeita o processo dela, se alimenta direito, come a batata doce, come lá o que é correto para dar força para o músculo, você vai ver que a consistência daquele músculo daquela pessoa é muito melhor do que aquele inchadão que fica assim, né? Daquele jeito assim. E aí, porque aquele inchadão, a hora que ele parar de tomar, ele vai murchar. Aquela pessoa que é consistente, primeiro que ela vai ter mais saúde, ela vai ter mais resistência, ela é de verdade. Eu faço essa comparação com uma produção orgânica e uma produção convencional. Uma produção convencional, o solo é pobre em nutrientes,
O solo é seco, porque como você produz uma olerícola só, você não trabalha aquele solo, então o solo fica seco, bate muito sol, pobre em nutrientes, e você, como ele está tão pobre em nutrientes, o solo, você precisa o quê? Usar fertilizante químico para fazer aquilo lá, aquela bomba, né? Você precisa fazer o morango inchar, o morango precisa crescer. Então, uma produção orgânica, você respeita, primeiro, a base da produção orgânica. Você trabalha aquele solo, o solo tem que estar bem tratado. Princípio fundamental da produção orgânica: ter um solo rico, gostoso, cheiroso, cheio de folha, cheio de galho, com muito micro-organismo vivo. Então, a planta vai crescer forte. Ela vai ser forte para repelir as pragas. Não é que não vai ter praga, ela vai ter, só que ela está tão forte que ela consegue repelir aquela praga com mais facilidade, como a gente. Quando pega um resfriado, se você está com o seu sistema imune bom, você pega o resfriado, mas ele vai embora mais fácil. É mais ou menos isso, é um pouco esse conceito que eu gosto de passar. E quando você produz orgânico, você começa a ver as espécies espontâneas e você não briga com ela. Porque você vê que a espécie espontânea punk, ela também pode ser comida e ela gosta de conviver junto com o seu moranguinho lá da época. Então você colhe o morango, você vai colher aquela espécie espontânea e aí começa a ser uma festa da salada, uma festa de nutrientes e é uma delícia. Quem começa a produzir orgânico de verdade se apaixona. Se me largarem pelada na floresta, eu morro. Botânica. Gente, não sei. Estou curiosíssima. Eu quero comer a pipoca da Vitória Régia, que eu falei ali, que eu não sabia que se comia. A pinta inteira dessa macarrão da Vitória Régia. É muito rico, tem muita oportunidade nesse ramo, né? Sim, ó, Vitória Régia é comestível, os lírios são comestíveis. Na China é muito comum o uso do lírio. Eles usam os lírios secos, lá chamam golden needles. Os lírios secos usados, é muito comum o uso em salada, em sopas, em caldos, né, para dar um toque, um cor, um aroma. E assim, é um universo. Quando você se descobre nesse universo, você se interessa, você não para mais de ter conhecimento. Me fala um pouquinho, você fez uma pesquisa de mercado junto com a Fazenda Maria para chegar nesse vamos fazer punk, vamos produzir punk. Como é que foi essa pesquisa? Como é que você estava insatisfeita fazendo produção de moda, falando não quero? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu falo que eu caí de paraquedas um pouco. Meu pai é engenheiro agrônomo, eu sou publicitária de formação. Eu saí da publicidade e atriz, né? Tenho DRT e tudo, olha só que chique. Tamo junto, Dani. Tamo junto. Enfim, aí eu saí da faculdade e fui trabalhar como produtora de moda. Não me identifiquei, fiquei 1 ano, e a hora que eu saí desse estágio, eu falei, cara, e agora, né? Porque eu não me vejo na publicidade, eu não sei, eu tava me sentindo um pouco perdida. Aí foi que meu pai me chamou e falou assim, olha, você viu uma tendência nova no mercado de broto e flor? Vamos fazer? A gente tava com uma estrutura desativada na terra do meu avô, e aí eu falei, vamos. Eu comecei muito de brincadeira mesmo. Mas no começo, Dani, eu pensava em atender o chefe de cozinha. Então eu sabia que existia umas florzinhas lá que era comestível. Falei, vamos produzir para agradar eles, para entregar para eles. Só que quando eu comecei a produzir, eu não conseguia ficar passando veneno naquela plantação. Falou, cara, mas a gente vai comer isso, por que eu vou passar veneno? Por que eu vou passar produto químico? Porque quando você começa a produzir, já tem. Gente, nossa convidada caiu. Ela estava respondendo como é que ela mudou de carreira e acho que caiu a conexão. Deixa eu ver aqui se a Débora consegue entrar. Ela estava usando 4G. Eu acho que deu um babado aqui. Gente, vocês podem deixar pergunta aqui do lado também, tá? Caso vocês tenham alguma curiosidade.
Mirella, se quiser ligar a câmera pra gente, enquanto a gente espera a Débora. Aquela. Semana passada a gente fez dicas de relacionamento. E aí estava dando certo lá pelo Insta. A Débora conseguiu voltar. A Mirella tá aí? Mirella Ocupada. vai assumir. Mirella vai assumir. Tô dando comida, mas tô comendo a flor da Débora. Nesse exato momento. É que acabou. Tá. Os verdinhos estão aqui. Você compra da. Mas eu compro dela. Compro da Fazenda Maria. Eles entregam em casa. E a Baby come. Você é toda cuidadosa com a alimentação da Bia, né? Eu tento, né? Mas eu deveria ser mais. A Débora me dá umas broncas. Bonzinho. Eu deveria ser mais. É que eu acho difícil ainda achar. Eu falo para ela, eu acho que assim, orgânico é muito caro. Por exemplo, morango. Voltei. Quando ela entra, tô aqui, peraí. Ai, que saco essa internet, gente, esse horário. Não, eu vou sair, eu tava só cuidando. Eu tava falando que eu tava comendo. Você tá me Eu tô jantando as coisas da Fazenda Maria aqui, entendeu? Você tá comendo. Juro. Ai, que emoção. A rúcula, eu comprei um monte de coisa. A mandioca de vocês, meu Deus, tô viciada. A nossa mandioca, nossa, é demais. Você cozinha na água, ela já tá mole, né? Maravilhosa. Deixa eu sair. Depois eu quero saber do morango, mas eu pergunto no chat. Tá bom. Obrigada, amiga. Eu acho que todo mundo quer saber como é que faz para comprar as coisas da Fazenda Maria, né? Depois você... Eu vou explicar, eu vou terminar o raciocínio que eu estava falando para as pessoas entenderem quando eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a produzir as flores, assim, para atender o chefe de cozinha, mas eu não conseguia passar veneno. Eu falei assim, não dá para passar veneno. Aí eu chegava nos restaurantes, aí os clientes falavam assim, nossa, mas o seu produto tem um gosto diferente, é mais aromático. E aí eu comecei a perceber que não passando nada deixava o produto mais, sei lá, mais vigoroso, mais aromático, mais cheiroso. E isso fez o nome da Fazenda Maria. Aí a gente foi se transformando 100% em orgânico com o passar do tempo. E aí eu demorei para me atentar sobre as punk, porque naquela época não se falava nisso. Imagina, eu comecei em 2007, a nomenclatura punk começou a entrar em vigor só em 2008, até cair assim no gosto popular, assim no palavreado popular, demorou mais uns anos assim. Então assim, eu fui me atentar mesmo para uma coisa punk, acho que em 2012. Aí eu comecei a me ligar que produzir orgânico era uma forma de preservação ambiental e que eu tinha muitas punk espontâneas que estavam crescendo lá e muitas vezes eu tirava também, porque eu falava, tá me atrapalhando. E aquilo lá começou a fazer parte do meu dia a dia e quanto mais eu estudo, mais punk eu vejo, e mesmo os estudiosos que escrevem os livros, os cientistas, eles não param de descobrir espécies que são de comer e comprovar que a gente pode comer, né? Então, assim, foi mais ou menos um pouco isso a minha jornada, e hoje eu me apaixonei por orgânico, e hoje, além de comer orgânico, eu não consigo usar produto cosmético sem ser natural também. Porque a nossa pele é o maior órgão do corpo, né? Isso eu queria saber, porque você mudou tudo, né? Mudou a alimentação, mudou o que você usa no cabelo, mudou o que você usa no rosto. Conta isso pra gente. Olha, eu vou te contar que eu nunca, olha, eu sempre fui de querer alisar meu cabelo, de querer mudar meu cabelo. Quando eu comecei a entrar nesse universo da cosmética, porque eu já comi orgânico, aí eu falei, cara, não faz sentido eu comer produto orgânico, porque eu acredito que a gente tem que se tratar de dentro para fora, que não adianta nada eu comer tudo errado, e aí você vê as mulheres lá nos consultórios de estética fazendo aplicação de botox, cirurgia plástica, e comendo qualquer coisa, comendo margarina, sabe? Assim, margarina não é veneno, que tem quantas madames que eu vejo e conheço que come margarina, cara. Margarina, que vem do petróleo, faz muito mal para a saúde. Não como. Gente, vocês estão ouvindo isso, não se sintam chateados.
Mas não como margarina, por favor, é manteiga, tá? Manteiga ou azeite, sempre. E aí, assim, onde eu estava mesmo? Tá falando que você mudou, Sim. Tudo E agora. aí eu fui pegar um produto para passar na pele. Aí eu falei, deixa eu ver o rótulo desse produto. Eu falei, gente, o que tem nesse produto? Quer dizer, eu tô me cuidando com a minha alimentação, mas tudo que eu tô passando na pele, meu corpo tá absorvendo também. Então eu comecei a me usar de produtos naturais. Por exemplo, ao invés de eu usar aquela água, como que chama? Aquela água termal, eu uso água floral de gerânio na minha pele. É uma delícia. E ela é rica. Imagina, a água floral, gente, ela é proveniente da destilação, né? Para a gente ter a extração do óleo essencial. Os óleos essenciais chegam a ter até 300 substâncias. O óleo essencial, para quem não sabe, é toda a defesa da planta. Então, a planta tem que se defender dos agentes externos. Do vento, da chuva, do frio, dos bichinhos. Então, ela produz os óleos essenciais para se proteger. Então, eu falo que óleo essencial é um antídoto natural. Quando a gente vai usar um remédio, gente, um fármaco químico, o homem sintetiza aquilo artificialmente no laboratório. Então, ele replica, é mais ou menos assim, vou falar bem legalmente, tá? Ele replica uma substância da natureza, sintetiza, fica sintético, e você usa aquele produto sintético. Se você usar um produto natural, você está usando o mesmo produto sintético que o homem fez, só que, por exemplo, num comprimido, você chega a ter até 20 componentes sintéticos. Pode até ter de 10 a 20. Posso até estar um pouco errado nesses números. Mas um óleo essencial, você chega a ter 300 substâncias diferentes. Então, como que não vai fazer bem? Eu até tenho aqui, eu tenho meu ritual aqui de óleos essenciais. Por exemplo, quando eu tenho dor de cabeça hoje, eu cheiro óleo essencial de hortelã-pimenta. Minha dor de cabeça passa. Eu comprei um da Laszlo que me indicaram. Então, essa marca aqui eu gosto muito, que é o Oxadi, que, pelas minhas pesquisas, é uma das mais confiáveis, tá? A Oxadi é boa. Oxadi? Oxadi, procura na internet. Eles são incríveis, porque eles têm hidrolato, eles têm óleo também base, tem óleo de abacate, óleo de semente de uva, que a gente pode usar de base para fazer as misturinhas dos óleos essenciais. Gente, é incrível. Não é propaganda, tá? Eu tô indicando que realmente é muito bom. Sim, eu tô super nos óleos essenciais. Não, Dani, óleo essencial é vida. A gente fica refém de fármaco químico, mas eu acho que existem algumas situações graves que eu acho que a gente tem que recorrer para a gente não morrer, sabe? Eu acho que tem essas situações que a gente não pode fugir da medicina. Eu não vou desmerecer a medicina de forma alguma. Mas situações básicas, coisas que a gente pode interceder de forma natural, por que a gente vai lá e já pega um comprimido e toma aquilo, sabe? Então, assim, eu acho que é um processo de mudança, de conscientização do que você está pondo dentro do seu organismo. Débora, eu queria te fazer uma pergunta assim, qual que é a lição que você tirou maior com as flores? Nossa, você sabe que eu fiz um vídeo hoje, eu vi o vídeo que eu fiz, eu me emocionei com o que eu falei. Que vai ser o vídeo de vendas do meu curso online, que eu vou lançar agora só sobre flores comestíveis. É muito louco isso, porque, como eu disse, eu comecei a produzir flor de forma mecânica, porque eu queria agradar o chefe de cozinha. Aí eu comecei a descobrir que as flores são como tempero. Aí eu descobri que eu tenho flor, que as pessoas têm flor comestível no jardim. Aí depois eu descobri que existem abelhas nativas. E eu tinha medo de abelha, hoje eu não tenho mais medo de abelha. E aí hoje eu tenho vontade de fazer carinho nas abelhas. Eu choro quando eu vejo uma abelha. Quando eu falo de abelha, é que vocês não estão vendo, mas meu olho já lacrimejou aqui. E aí eu descobri que
a abelha faz a polinização da planta, e sem polinização, a gente não tem procriação das espécies. E sem as espécies de planta, a gente não tem oxigênio. E aí, o que eu aprendi sobre flor? Para onde a flor me levou? Aí eu falo, cara, você vê a transformação? É muito louco isso. É muito louco. E ela ensina pela delicadeza, é interessante. Eu sou muito fã do Lenine, né? Ai, sim. O Lenine, ele tem um orquidário e ele ele é muito dedicado às flores e sabe tudo de bromélia, sabe tudo de orquídea. E a partir disso ele entendeu a importância da vida, como que ela é delicada, como que funciona, como ela se ajuda. Sim. E hoje é um defensor aí de toda a cadeia, enfim, da biodiversidade, né? Anda de braços dados assim com o Tamar. É um caminho sem volta, né? Eu acho que quando você se sensibiliza e você entende a loucura que é a natureza, você não volta mais. Você para de ser supérfluo, você começa a dar valor para o que realmente precisa ser dado. E eu fico muito feliz, eu agradeço muito por eu ter me despertado. E eu queria muito que as pessoas se despertassem também. A gente nasce, né? Eu falo que eu sou um pouco como todo mundo, a gente nasce numa sociedade consumista, numa sociedade mecânica e numa sociedade industrializada. Então, assim, a gente abre a janela, a gente está acostumado a ver prédio, é normal, né? Abre a janela, tem prédio, tem asfalto. A gente se acostuma com o que é apresentado para a gente. E eu fico um pouco preocupada com quem não teve esse contato ainda. E o meu grande sonho é que todo mundo pudesse ter pelo menos um mínimo de contato com esse tipo de conhecimento, né? Que é o que faz parte da nossa existência. É o que era para ser, é o que deveria ser. Você sabe, Débora, que esse negócio do prédio que você falou, para mim, eu acho um pouquinho angustiante. Esses dias eu estava pensando, esses dias não, várias vezes eu vi esse pensamento, falei, isso não é natural, eu estou empilhada aqui em cima de um monte de gente, e está escrito muito longe do chão. A sensação de esse contato, como a gente perdeu o contato, como você falou, a gente fica com medo de abelha, da aranha, ai, aranha, aquela coisa. E sempre passando um produto em tudo, assim, de veneno, mesmo, afastar da natureza, né? Pra gente... a gente quer repelir aquilo que é natural da gente. Então, assim, eu falo que a gente se acostuma, mas, assim, quando a gente se desperta, começa a incomodar. Eu odeio entrar aqui, abrir a janela e ver prédio, entendeu? Eu quero morar no campo, eu quero ver paisagem. Eu falo, acho que se eu não tivesse os filhos, eu já teria largado tudo e estaria vivendo do meu jardim de flores, sabe? Assim, é muito difícil isso, porque a gente tem que, quando a gente se desperta, a gente tem que aprender a conviver numa sociedade cega, como se fosse normal. E porque você também não pode ser radical, porque você é radical, você não tem vida social, né? Você se esconde na sua toca. É difícil você achar esse meio termo de conseguir lidar com o que você sente e com a realidade das pessoas. Então, o que eu penso? Hoje, com a minha maturidade, eu consigo entender que cada um tem o seu tempo. E às vezes as pessoas fazem realmente porque elas não têm o conhecimento e elas estão no efeito automático. Então, calma, né? Vamos aos poucos tentando apresentar da maneira que eu consigo, sem ser invasiva na vida das pessoas. Eu vou tentando apresentar um pouco do que eu sei. Eu tenho história de caso de pessoas que demorou 2 anos de convivência comigo para começar a consumir orgânico. Então, assim, foram 2 anos de convivência comigo. Então, quer dizer, eu não cheguei para as pessoas e falei, você tem que comer orgânico, porque isso não é assim. Vai mostrando, a pessoa fala assim, como que eu começo a comer orgânico? Começa pelo morango, pelo tomate. A Mirella, morango orgânico eu não acho. Pois é um pouco... Tem uns lugarzinhos secretos que a gente acha. Por exemplo, tem mercado que realmente não tem mercado que a gente acha. Por exemplo, hoje eu não achei no mercado. Mas calma, tudo bem.
compra outra fruta, daqui a pouco... Então, Fazenda Maria nunca fez, então, o nosso forte não é morango orgânico. Eu estou respondendo aqui a Mirella. O nosso forte não é morango orgânico, mas a gente produz, tem uma produção pequena, mas como a gente tem uma variedade muito grande de produto, o morango, ele precisa de um carinho maior, mas quem sabe futuramente a gente tem uma produção mais consistente. Gente, então vou abrir aqui para quem quiser fazer perguntas. Já se aproximou aí de 1 hora de conversa. E, Débora, eu estou muito apaixonada. Eu comecei com óleo essencial, né? Uhum. Acho bárbaro, que Não, você vai vendo. Quem trabalha com isso pesquisa profundamente, né? E 1000 funções e 1000 coisas que a gente não sabia. E aí, tatuar, que eu tô aqui também, no cabelo. Negócio impressionante. E assim, viciei e tô chocada. De ontem para hoje, não, desde que eu falei, vou entrevistar a Débora, quero saber um pouquinho do que ela está fazendo. Eu sabia, via o negócio da flor e tal, mas não sabia direito que era a coisa do punk. Uhum. Das cores, né? De tudo. Enfim, me encanta. Fica um convite, então, né, gente? Todo mundo que aí compra o banana, abacate da Fazenda Maria. Como é que faz, Débora, para a gente encomendar as coisas contigo? Então, olha, as cestas orgânicas eu consigo entregar aqui em São Paulo diretamente e em Tatuí e Sorocaba. Os produtos mais pingados, assim, que nem as flores e os brotos, a gente até consegue mandar por Sedex, tá? Para o Brasil todo. Mas quem é de São Paulo, capital, de Sorocaba e Tatuí, consegue pedir por WhatsApp. Então, é só entrar lá no @Fazenda Maria, ou mesmo @Débora com H na Fazenda, e mandar um oi lá, que a gente coloca vocês em contato com a lista de produtos. Aí vocês podem pedir, a gente entrega na casa de vocês. Gata, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui esclarecer tanta coisa, falar sobre essa tua mudança de vida, que você aí é uma light worker, né? Está iluminando a gente e mostrando novas possibilidades de mercado, né? Então você sabe que uma coisa que eu não concluí só, que eu estava falando do meu cabelo, né? Que antes eu queria alisar o cabelo e tal. Quando eu comecei a usar shampoo natural, eu não sei, eu comecei a amar meu cabelo assim, mais cheio, sabe? Hoje eu amo meu cabelo. Eu falo, gente, como é que um dia eu não entendi o meu cabelo? Eu não entendi. Agora é o nome desse shampoo, né? Então, ó, eu uso a marca Orgânico Natural, que é base de óleo de coco e argan, e é puro mesmo. Orgânico Natural. Olha aqui, ó. Eu não fiz nada, gente. Não fui no salão. Eu só lavei o cabelo e deixei secar. Olha aqui, tá macio. E, enfim, é óleo de coco. Essas coisas você tem usado o quê? Eu conheci a 5 Organic, eu cheguei a... Então, eu vou usando várias marcas. Por exemplo, tem de lip, por exemplo, eu uso da Labotte Green Cosmetics, que eu sempre posto também, que é uma marca vegana natural. Tem uma marca natural também que eu uso, agora eu esqueci o nome, porque assim, como eu uso muito produto natural, eu vou usando muitos produtos manipulados, e existem empresas pequenas que fazem assim, essas aguazinhas assim, que eu gosto muito. Por exemplo, esse daqui é lá do Lavandário de Cunha. Então eu vou variando. Eu esqueci o nome. São umas meninas lá de Tatuí, elas fazem uma aguinha com óleo essencial para passar no rosto. Gente, é incrível, é divino. Eu confesso que eu diminuí um pouco os meus cremes. Como eu estou usando mais óleo essencial e tudo à base mais de planta, antes eu passava ácido, passava um monte de coisa, eu parei com isso. E eu tô tendo um resultado assim que eu tô gostando, tô achando minha pele ótima. Inclusive, tem uma marca também que chama The Ordinary, que tem uns óleos. Tem óleo de chia para passar no cabelo para hidratar, que eu gosto muito.
E vocês não sabem, eu sei que acho que o nosso tempo está acabando, só vou dar mais esse exemplo. O meu filho caiu no final do ano passado e abriu aqui, ó. A gente teve que fazer uma microcirurgia plástica, porque foram 9 pontos. E aí a cicatriz estava ficando um pouco estranha, mesmo com a plástica, porque foi um corte bem assim, né? Aí, o que eu descobri? Que o óleo de rosa mosqueta é bom para cicatriz. Gente, vocês não têm ideia, eu juro por Deus. Eu comecei a passar óleo de rosa mosqueta, da The Ordinary também. E vocês não sabem, em uma semana mudou a cicatriz dele, eu fiquei passada. Então, assim, né? Provavelmente o médico me indicaria uma pomada química. Eu estou usando um produto natural que eu estou tendo um efeito que eu estou amando. Pois é, a rosa mosqueta eu tenho aqui. Então, tá vendo? Ó, você tá uma menina já antenada. Tô falando, meu bem, eu já li o meu boy, já falei que eu quero morar na fazenda. Então, tá vendo? Eu acho que a tendência, de repente, vai ser essa, né? Pessoas esvaziar um pouquinho as cidades e se voltarem novamente para as atividades, voltarem a ter contato, né? Eu acho que é o que mais faz sentido. Meu bem, amei. E eu quero conhecer a fazenda, pelo amor de Deus, se não estiver em São Paulo, acabando esse BO. Vamos, tá combinadíssimo, combinadíssimo. A gente combina você, a Mirella, a gente vai todo mundo. Deb. Obrigada. Vamos deixar, ó, quem quiser acompanhar a Débora, @Débora com H na Fazenda. Na Fazenda. Então vamos lá. E muito obrigada por você vir aqui. Débora, obrigada a todos que acompanharam o nosso chat, pessoal do YouTube, pessoal do Insta. Um beijo. Obrigada pelo convite, tá? Muito querida vocês. Obrigada, pessoal. Amei. Obrigada por todo mundo que participou. Beijos.